Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estúdio Cast. O meu nome é Júlia Marques e hoje eu tô aqui com um convidado de honra, o Fábio Ramos, quiropraxista. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Júlia. Boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Vai ser uma honra aí poder passar esses pequenos minutos para podermos falar um pouco mais sobre essa arte maravilhosa que eu sou apaixonado há mais ou menos aí uns 14 anos e é o meu propósito. Eu vivo disso, né? A gente que agradece a tua presença, a tua participação. Então, Fábio, eu queria te conhecer um pouquinho melhor, saber da tua trajetória, como é que tu chegou na quiropraxia e também um pouquinho da tua formação acadêmica, que eu acho que seria importante. Perfeito. Então, vamos trabalhar por etapas, né? Vamos. Eu tô com 38 anos, eu conheci a quiropraxia, eu tinha lá uns 16, mais ou menos. Naquela época eu praticava natação, coisa de colégio, né? De manhã colégio, de tarde academia, nadava e tudo mais. Atividades extracurriculares. Atividades extracurriculares. Eu tinha um pouquinho de sobrepeso, então o pai, vai treinar, vai perder peso e vai se divertir. E aí, com mais ou menos essa época, eu estava vendo um canal de esporte e era bem no começo do Vale Tudo, por incrível que pareça, né? Então, teve uma reportagem que mostrava sobre as lesões no Vale Tudo e como que era tratado aquilo. E eu olhei por acaso. Eu estava saindo para nadar e aí estava olhando assim e me chamou a atenção um lutador, até um brasileiro, e ele estava falando sobre as dores, que ele tinha dores na coluna, falou um pouquinho de fisioterapia e ele disse, olha, eu faço um acompanhamento com quiropraxia. Na época ele estava nos Estados Unidos, né? Era feito lá o Vale Tudo. E aí eu vi um profissional dessa área pegando lá a cervical daquele lutador e virava para um lado, virava para o outro, e aquilo me chamou muita atenção, né? Ficou curioso. Fiquei curioso, caramba, o que é isso, né? Aí passou mais uma semana, 2 semanas, aí tô olhando televisão aberta e vi uma chamada, né, falando sobre quiropraxia. E nessa época um amigo meu mais velho, amigo de infância, ele já estudava fisioterapia, eu perguntei para ele, cara, já ouviu falar em quiropraxia? Ele, eu sei que é alguma coisa com coluna. E eu estava mais ou menos no 2º ano do ensino médio, aí próximo ano eu já tinha que decidir a carreira, né? Pelo menos na minha vestibular época, chegando. Pelo menos na minha época, você já tinha que saber no primeiro ano o que você vai fazer pro resto da vida. E eu venho de uma família de comércio, né? Toda a minha família é comerciante. E eu sempre pensei numa forma de não precisar trabalhar aos sábados, né? Final de semana. Prioridade, hoje é família. E foi aí que eu vi que tinha um curso, né, que tinha recém-chegado, isso era o ano de 2000 mais ou menos, tinha um curso de graduação, uma formação, né, e vale lembrar que hoje no Brasil existem apenas 4 instituições que dão a graduação de quiropraxia. Eu sou formado em 2008, então eu sou da 8ª turma do Brasil de quiropraxia, eu sou o quiropraxista 297. Nossa, que legal. E na minha época eram apenas 2 instituições. Eu dei sorte porque eu moro no Rio Grande do Sul e a faculdade mais próxima é na cidade de Novo Hamburgo, a Universidade Fevale, e depois a outra universidade é a Anhembi Morumbi de São Paulo, né? Então atualmente são duas instituições que eram como referência, aí surgiu mais 2, uma em Chapecó, e a outra agora no estado do Rio de Janeiro. Então são essas 4 instituições. Aí eu comecei a pesquisar sobre quiropraxia e foi muito legal porque naquela época a professora de filosofia ela estava trabalhando essa parte conosco de sobre profissões do futuro, o que nós iríamos fazer. E veio um caderno do 0 Hora mostrando algumas profissões novas e falava sobre quiropraxia. Sim. Aí eu peguei um dia, numa sexta-feira, saí do colégio, peguei em trem, fui até São Leopoldo, depois peguei um ônibus, fui até Novo Hamburgo, aí peguei um outro ônibus e cheguei até a Fevale. Sim. E aí eu conheci o curso, falei com alguns professores naquela época, eles o curso ele trabalha uma abordagem mais músculo-esquelética, não é massagem, não é essas manobras que você deve de ter visto, então tem muito embasamento científico, ela é uma profissão que teve início em 1895, ela é norte-americana, então tem todo um preparo para que você venha se tornar quiropraxista. Né? Certo. Então entrei, fiz a graduação, fiz a formação, são quase 5.000 horas aula de treinamento que eu tive, e aí você sai pronto para atender alterações neuromusculoesqueléticas. E aí do ano de 2008 até o ano de 2016, eu fui capacitado e habilitado para poder trabalhar em cima de todas as alterações, como por exemplo, hérnia de disco, torcicolos, escolioses. Então imagina que por muito tempo o meu telefone tocava, alô, Fábio Ramos, quiropraxia. Oi, eu tô morrendo de dor, tem como tu me ajudar? Tem. Então por praticamente assim 8 anos seguidos, quase 10 anos mais ou menos,
eu só atendia dor. E aí, de Sim. uma hora para outra, esses pacientes que me procuravam por questões mais corretivas começaram a desaparecer e começaram a vir novos pacientes também com dor na coluna, só que não fizeram nenhum tipo de peso, não dormir errado, não treinar errado, mas Só tinha uma dor dor na coluna. recorrente, né? Tinha dor na coluna e não sabia o que era. Sim. E aí eu não tinha ferramenta para isso. E aí o que eu faço nesse momento? Foi dessa maneira que eu comecei a perceber questões de comportamentos. Sim. E aí, em cima de questões de comportamentos, eu comecei a perceber que se você não dorme direito, não se exercita, não se alimenta, não trabalha no teu propósito, né? Ou seja, eu amo o que eu faço, eu sou pago pelo que eu faço, eu sou necessário e, de uma certa maneira, eu ajudo as pessoas. Isso é propósito. Sim. Em cima disso, eu comecei a entender que quando eu melhoro essas saúdes, eu consigo, de uma certa maneira, utilizar a quiropraxia como uma ferramenta de instrumento de potencialização para a tua saúde e bem-estar. Então, em 2016, eu cheguei para todos os meus pacientes que tinham problemas físicos, somente falei para eles, olha, agora não trabalho mais correção, eu trabalho com prevenção. E aí Que eu perdi legal. todos os pacientes. Para uma vida saudável a longo prazo mesmo, A longo né? prazo, Então, longevidade, né? Sim. E aí foi indo. Aquele ano foi bem desafiador para mim, porque eu tinha uma agenda relativamente confortável, tinha lá meus números de pacientes e caiu pela metade. E depois caiu a metade da metade. Então, Sim. foi bem complicado. E aí que começou a surgir os estudos, né, sobre bem-estar. Comecei a pesquisar sobre isso, comecei a entender sobre estresse, sobre irritabilidade, sobre questões de falta de foco. E não adianta, né? Na quiropraxia, nós trabalhamos em cima de uma questão chamada complexo de subluxação vertebral. O que é isso? É quando o teu sistema nervoso central ele não está 100% conectado com o teu corpo. E a coluna vertebral que nos dá a sustentação, quando ela está criando compensações, geram interferências. Então, Sim. a subluxação é o quê? É um pequeno desalinhamento que gera uma interferência no teu sistema nervoso central e é como se você estivesse fora de sintonia. É como se tu Sim. fosse sintonizar uma rádio e aí você não está 100% sintonizado. O que acontece? Tenho menos mobilidade, tenho mais dor, tenho mais desconforto, começo a apresentar novas alterações. Então imagina, você trabalha aqui, vamos colocar uma carga horária de 8 horas, tem um pequeno desconforto no trapézio. E é meio chato ser quiropraxista porque a gente começa a avaliar. Então, por Sim. exemplo, agora te olhando, cabeça inclinada pro lado. Cabeça inclinada para o lado esquerdo, ombro esquerdo jogando pela frente. Já vou ajeitar minha postura Ombro aqui. esquerdo também elevando. Automaticamente, no final do dia, você começa a ter dor. Um pouquinho de desconforto, um pouquinho de dormência. E aí, chega ao final do dia, você fica mais cansado. E o corpo ele é inteligente porque ele trabalha com compensações. Sim. E essas compensações na coluna vertebral, o que ela vai gerar? Vai gerar os desalinhamentos, que são as subluxações. São essas alterações mecânicas articulares que geram interferência. Do nosso dia a dia, Do né? dia a Pequenas dia. atitudes que muitas vezes nem se Pequenas percebe. atitudes. Exatamente. Que podem levar a um problema crônico, algo muito lá sério. Na frente, Lá na frente. E o que o quiropraxista faz? Ele é o único profissional que tem a capacidade, habilidade de identificar, remover e monitorar subluxações vertebrais. Nossa, e isso que legal. caiu como um clarão para mim, né? Eu, caramba, então esse tempo todo que eu fui treinado para ajudar as pessoas a não terem dor, eu tenho que, de uma certa maneira, desenvolver ferramentas para elas melhorarem comportamento. Se elas melhoram comportamento, elas melhoram hábitos. Se elas melhoram hábitos, fica muito mais fácil para mim trabalhar. Elas se tornam mais saudáveis também, né? Se tornam mais saudáveis, elas produzem mais e evitam as subluxações. E evitam as idas ao meu consultório. E aí, em 2017, eu tive, digamos assim, uma sorte muito grande, conheci um americano. Teve um grupo de quiropraxistas que trouxeram um americano para cá, ele trabalha há quase 30 anos com quiropraxia preventiva. Sim. E a primeira coisa que ele disse é, vocês brasileiros, vocês só procuram resolver o problema quando o problema está quase explodindo. Sim. Eu trabalho numa cidade, dizendo, uma cidade pequena, eu atendo a cidade toda. E aí eu fui para entender o método dele, então era um método mais parecido com essa abordagem hoje que eu uso, eu desenvolvi ela ao longo do tempo. E do dia 9 de janeiro de 2017, eu levei um ano para desenvolver tudo isso. Do dia 9 de janeiro de 2017 até a data de hoje, eu tenho todos os meus horários preenchidos de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde.
É isso que eu faço. Que interessante. E então, tu mencionou que tu criou uma abordagem própria, uma maneira de trabalho, um método de trabalho. Explica pra gente um pouquinho como é que funciona. Eu uso a quiropraxia, né? E é importante a gente trazer essa questão mais por desconstrução, tá? Porque daqui a pouco alguns colegas vão dizer, não é isso que o quiropraxista faz. Não. Cada quiropraxista, ele tem a sua abordagem única, exclusiva. O que eu entendi é sobre comportamentos e hábitos. A quiropraxia, ela vem como uma ferramenta que, se você for digitar em canais de busca, você vai ver lá um quiropraxista fazendo aquelas manobras, e eu sei que dá medo, e é muito comum as pessoas ligarem e dizer assim, você vai quebrar meu pescoço, é possível que eu fique numa cadeira de rodas depois da consulta, você pode vir a me matar. Esse tipo de brincadeira ocorre. Esses questionamentos existem. Existem, mas se a quiropraxia, que ela é recomendada pela Organização Mundial da Saúde, e quem quiser pode procurar, tá? Bases e práticas da quiropraxia, um texto bem grande, eu acho que é mais de 100 páginas. Tem um PDF, você pode achar em canais de busca, e ali vai mostrar toda a segurança que tem da quiropraxia, tá? E é aí, Júlia, que eu te falo sobre a graduação. Porque por ainda a minha profissão no Brasil ela não está regulamentada, ela está em processo de regulamentação, existem outros profissionais que vão querer dar o curso de especialização em quiropraxia com uma carga menor do que eu tive, né? Porque são quase 5.000 horas que eu estudei, e aí automaticamente falta a parte de avaliação, interpretação radiológica, testes neuromúsculo esquelético, hipótese diagnóstica. Então é uma coisa bem delicada quando a gente fala sobre coluna vertebral, porque é a base de tudo. E em cima disso, o que eu entendi? Por mais que eu tenha as melhores técnicas, e aí não diminuindo os outros profissionais, só que se você não trazer clareza e consciência do problema que está te afetando, eu vou ficar pro resto da vida somente te ajustando. E é o que acontece hoje, você vai a um consultório e vão fazer lá uma abordagem, vai ser um plano de X números de consulta, você vai vir 2, 3 vezes por semana no consultório até zerar a sua dor. E quando você não tem dor, você não vai procurar por um quiropraxista. Você não vai procurar, por exemplo, por um fisioterapeuta se tiver uma tendinite. Mas quando a gente fala de prevenção, e aí eu trago essa parte de clareza e consciência para você, você entende que sentar errado pode dar subluxação. Dormir errado pode dar subluxação. Treinar errado, se estressar, gera subluxação. E passa a ter um cuidado muito mais incisivo, né? Claro, porque isso facilita para todo mundo. Facilita bastante. Imagina você saber que dormir direito, comer direito, se exercitar, se estressar menos, vão gerar menos tensão. Então, se eu tenho menos tensão, qual a probabilidade de eu gerar essa alteração mecânica articular? Tá, Fábio, mas então quer dizer que eu tenho que ir no quiropraxista pro resto da vida? Sim. Quem faz isso, quem trabalha com saúde preventiva, na minha opinião, assim, faz isso de uma maneira espetacular? Dentista. Quantas vezes tu vai por ano no dentista? Eu tenho que ir a cada 3 meses, 4 meses, porque eu tenho disfunção temporomandibular. Toda a minha força eu uso em apertamento. E aí, automaticamente, isso acaba gerando alterações nos meus dentes. Então, preventivamente, eu tenho que ir na minha dentista, ver como é que está a minha oclusão, ver como é que estão as minhas tensões. E eu só me dei conta disso há uns 3 anos atrás. E eu estou com 38 anos. Então, quando a gente tem essa capacidade de entender sobre comportamentos e começar a trazer isso de uma maneira mais fluida, aí tudo funciona. Foi dessa maneira que eu entendi que eu preciso ter a ferramenta, eu tenho que ter essa ferramenta, a quiropraxia, eu tenho que ter ferramenta de mudanças comportamentais, então eu busquei por formações em desenvolvimento humano, busquei por ferramentas disso, e depois eu tive que montar um processo. E esse processo levou mais ou menos aí em torno de uns 3 anos, até eu conseguir identificar quais técnicas que eu ia utilizar e não somente ajustar o paciente. Hoje uma consulta normal de quiropraxia é em torno ali de 20, 30 minutos. Eu preciso de 1 hora e 20. Então não é um atendimento de quiropraxia que eu faço. Eu faço uma experiência baseada em saúdes que envolve bem-estar. Desde a entrada no consultório, com café, eu adoro café, então eu tenho cafés diferentes, porque, vamos lá, pandemia, né? Os últimos 2 anos está todo mundo estressado pra caramba. O que eu mais estou atendendo atualmente é problemas cervicais, problemas lombares. Aí você tá nervosa, não consegue trabalhar direito, tá com desconforto, tá com dor de cabeça,
Não adianta, você quer acolhimento e nós somos seres de demandas de comportamento. Nós temos uma interdependência de cada um. Então, Sim. você está aqui gravando esse podcast, você precisa ter alguém, tem que ter um entrevistado. E esse entrevistado também quer participar. Então, nós temos uma relação de interdependência. E essa interdependência precisa ter o que eu chamo de conexão. Uhum. E dificilmente em 20 minutos eu vou conseguir ter uma conexão ao ponto de você entender o que eu vou fazer e como eu vou fazer e de que forma eu vou fazer. E confiar também. Né? E confiança. E por isso que gera o medo. Que aí você digita lá quiropraxia e vê o cara instalando. Aí essa parte do ajuste, as partes técnicas, é só uma parcela. Aí tem a parte de, oi, Júlia, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao consultório. Toda a experiência, Como né? que gera credibilidade e confiança. Também. E tempo, né? Tem que ter tempo para isso. Uhum. Eu posso dizer que eu atendo muito pouco perto dos meus colegas, mas é o que mais me gera propósito, que mais gera entendimento. Então, hoje, por exemplo, quando eu pego eu costumo dizer que é cliente, tá? Não é paciente, porque paciente é quem tem paciência. E aí você tem dor, e você não vai ter paciência para esperar essa dor. Sim, eu vou querer resolver o mais rápido possível. Resolve o mais rápido possível. E quando eu estava vindo para cá, eu até estava conversando com o Vitórios, que cuida de toda a parte digital, de imagem para mim. Eu estava falando para ele, a gente tem que entender sobre 3 coisas básicas: compromisso, comprometimento e responsabilidade. Qual que é o maior problema? Morrendo de dor. Quanto tempo você está assim? 1 mês, 2 meses? Tá, às vezes anos, né? E aí tu quer que um atendimento consiga tirar a sua dor? Isso é clareza. Pô, entendi. Tá, e agora? O que eu faço para melhorar? Ok, me diz a tua rotina. Como é que é a qualidade do teu sono? Uma porcaria. Toma café da manhã? Não. Faz exercício? Mais ou menos. Quantas vezes por semana? 2 vezes. Quantas horas você dorme? Umas 5 horas. Aí não adianta, você sobrecarrega o corpo. E aí você sobrecarrega a maior máquina, que é a nossa mente. E a mente, ela coordena tudo. E aí tu começa a liberar, começa a ter várias alterações neurofisiológicas que vão fazer com que o teu corpo não venha performar. E aí geram compensações, essas compensações geram interferência. Agora, quando você é ajustado, você é liberado, teu corpo está em sintonia. Então você respira melhor, você tem melhor mobilidade, tem menos tensão, e aí você ganha uma coisa chamada foco no trabalho, porque você não tem dor. Já teve casos de paciente de chegar com a cara fechada, morrendo de dor e sair dando risada. E eu olho assim, caramba, o que houve? Eu não sei, tô diferente. E às vezes o pessoal brinca, né? Você me curou. E eu, por incrível que pareça, meu sobrenome é Jesus. Mas eu não faço a dor, de fato, ela mexe com a mente, né? Mexe. Ela destrói emocional, ainda mais se ela for contínua. Se ela vier de muito tempo, né? Sim, ela prejudica, né? Então, quando a gente fala, pelo menos eu, quando trabalho de bem-estar, eu tenho grandes exemplos, né? Minha família é um exemplo. Eu tenho uma irmã que faleceu aos 25 anos de cirurgia bariátrica. Os hábitos dela eram horríveis. Sim. Meu pai, aos 54, teve um problema no rim, insuficiência renal. E aí, hoje ele é transplantado, ele tá com quase 70. E minha mãe é diabética. Sim. Então não adianta, né? Existe um fator hereditário ali que se eu não que não deve ser olhado, né? Sim, então hoje eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que ter minhas horas de sono, eu tenho que ter um controle da minha rotina e gerenciamento emocional. Com certeza. Então não é ser o cara sarado da academia, mas assim, tenha rotina, durma bem, coma bem, se exercite bem e cuide bem da mente. Sim, ser saudável de maneira geral, né? Exato. Fábio, tu mencionou 2 coisas que me chamaram bastante atenção. A primeira delas é que existem muitos questionamentos, né, que permeiam, enfim, a ciência ali, a quiropraxia. Então, e outra coisa também, questão de consciência. Perfeito. Da importância das pessoas terem uma consciência de que a quiropraxia ela deve ser a longo prazo e não imediatista. Então, eu queria primeiro te perguntar exatamente assim, o que é a quiropraxia, de que maneira ela funciona, e como despertar essa consciência, como fazer as pessoas entenderem que isso é importante a longo prazo para a vida delas. Tá, perfeito. O primeiro momento de como funciona a quiropraxia, tá? Tecnicamente falando, quiropraxista é um profissional da área da saúde que ele identifica e remove e monitora alterações neuromusculoesqueléticas, ou seja, o nervo, a musculatura e o ossinho, tá? Em cima disso, ele vai montar um programa, ou ele vai montar estratégias baseadas em cima de técnicas quiropráticas para remover essas alterações. Quando eu começo a não ter bons comportamentos, novamente, sentar errado, dormir errado. Já corrigi minha postura, já tinha colocado o braço aqui e já corrigi a postura. É muito ruim esse momento que eu tenho que ficar toda hora analisando.
E aí, o que acontece? Se você entende que uma dor leve ela passa despercebido, o que o corpo ele faz? Ele começa a gerar novos sinais para informar para o teu cérebro que em determinadas partes do seu corpo existe uma alteração. E o que acontece com isso? Mais tensão, mais travamento. E aí, mais dor. Aí você toma um relaxante muscular. Só que o músculo, como é inserido na estrutura tendinosa e o tendão ele é inserido no osso, ele vai criar uma alteração mecânica. E automaticamente você começa a ter mais tensão, mais travamento, menos mobilidade. E aí o que eu faço? Eu estou criando mais tração ali naquele ossinho. E em cima disso a gente tem as inervações que saem lá do nosso cérebro e vai até ao longo da nossa coluna. Não é somente mecânica, existe toda uma parte neurológica ali a ser aplicada. E em cima disso é onde eu vou trabalhar. Então não é somente eu pegar e colocar o ossinho no lugar. Eu fazer esse realinhamento é para gerar uma melhor comunicação em todo o teu sistema. Então, se eu tenho tensão, travamento e eu estou tendo um desvio mecânico, isso é estrutural. O quiropraxista ele vai em cima daquela estrutura e vai fazer um reposicionamento. E às vezes é comum chegar alguns pacientes que pesquisam lá sobre quiropraxia, estou com uma vértebra rodada. Não, não é uma vértebra rodada. O desalinhamento ele é milimétrico e teve pesquisa, já fizeram pesquisas em cadáveres, tá? Que um desalinhamento de 3 milímetros a 5 milímetros já causa interferência numa estrutura da inervação, que é chamado de gânglio da raiz dorsal. Então, eu tenho uma inervação que ela tem uma função sensorial e uma função motora, e eu tenho gânglio. E aí o estímulo está em cima desse gânglio. Então, a primeira coisa que acontece é a parte sensorial, é onde eu começo a ter dor, queimação, ardência, formigamento. E depois, quando eu não cuido isso, automaticamente eu tenho disfunção motora. E aonde que se trabalha essas alterações, como, por exemplo, uma hérnia de disco, que é uma lesão ocupadora de espaço, onde as fibras daquele disco vai se rompendo, o material dentro dele começa a extravasar e gera pressão em cima do gânglio. Por quê? Porque existe uma alteração mecânica, e quando eu faço o reposicionamento, eu diminuo. Por isso que quando se tem dor na coluna, travamento, a resposta em relação a medicamento, a massagem, a acupuntura, outras técnicas, quando utilizado quiropraxia, é muito mais rápida, é muito mais eficaz. Só que eu percebi que de uns 5 anos para cá que está em ascensão a quiropraxia. Tem dor? Vai no quiropraxista. Tô sem dor. Teve problema? Vai no quiro que ele vai tirar a tua dor. Problema de coluna? Vai no quiro que ele ajuda. Mas todas as outras áreas ela ajuda, que como existem esses padrões estruturais, como eu lhe falei, nós temos essa capacidade de fazer o reposicionamento através de técnicas. Então essa é a grande diferença. A segunda pergunta que tu me fez é sobre consciência, tá? Isso. A consciência, a gente tem que aproveitar também os recursos que nós temos hoje. Então, eu acredito que todo profissional da área da quiropraxia, ele deve produzir um conteúdo coerente que traga essa clareza, tá? Mas é muito sobre a informação. E por sermos ainda uma fatia muito pequena, não somos ainda 5.000 quiropraxistas no país. Graduados mesmo, tá? Sim. Graduados e reconhecidos pela Federação Mundial de Quiropraxia. Não somos ainda. Então, fica um pouco desafiador você ter uma quantidade de produção de conteúdo para trazer essa consciência. Eu penso dessa maneira, mas num âmbito menor, por exemplo, é dentro do consultório. É chegar para uma mãe ou para um pai, e aí, como é que tá em casa? Teus filhos têm problema? Traz o filho aí, deixa eu dar uma olhada. Ou às vezes vai numa academia, faz uma palestra. Então, tem que partir muito do profissional em buscar trazer informações para essa mudança de comportamento. E a mudança de comportamento, ela só vai ser gerada a partir do momento que você tem um problema. Com certeza. E aí, se você tem um problema, uma vez, tem uma dor, tomei um remédio, melhorou, ou tem uma dor de novo, fui no quiro, passou, tranquilo. Você não vai buscar pela mudança. Agora, se você começa lá, durante 12 meses, a cada 3, 4 meses, tu tem uma dor severa na coluna, você começa a entender. E aí, cabe a mim gerar o resultado. Então, quando eu gero esse resultado, aí você vê, realmente, quiropraxia adianta. E aí você começa a ser um promotor. Vale a pena manter, né? Você começa a ser um promotor da minha profissão.
Foi o caso hoje de um paciente. Ele estava com um baita encurtamento no peitoral, porque estava fazendo um supino errado. Era um ponto gatilho de peitoral. Fiz uma liberação de ponto gatilho nele e sumiu a dor. Aí ele veio hoje e disse assim, cara, eu só vou vir aqui. Eu, não, você tem que melhorar o teu treino. Então fala lá pro prof para trabalhar reforço, trabalhar movimento, porque senão vai repetir. Então, por isso que quando eu entendo que falar sobre bem-estar, existe um trabalho multidisciplinar a ser executado. Com certeza. E não somente sozinho, né? Como tu falou, multidisciplinar, né? Tem que ter. Assim, não adianta, eu trabalhei, antes de ter o meu consultório próprio, eu trabalhei 14 anos numa clínica de fisioterapia, com meu amigo de infância. Sim. Então, às vezes, problema de ombro, vai para físio. Tem problema na coluna, vai para quiro. Então, esse trabalho, ele é importante e eu acredito que é a nova tendência, né? As especialidades trabalhando em conjunto, né? Saúde para o bem-estar do paciente. Para o bem-estar, né? E quando a gente fala em bem-estar, é estar bem, né? Só que aí a gente vai levando em camadas mais profundas. Não adianta, a saúde emocional ela é afetada. Pandemia destruiu muitas pessoas. E o consultório hoje é isso, 2 anos só atendendo problemas cervicais, problemas lombares. Home office, ninguém estava preparado para isso. E aí, novamente, né, falta de consciência. E a falta de consciência ela vem pela falta de informação. E aí para complementar a tua pergunta, como gerar consciência, gerar curiosidade. Também. Como que eu gerei curiosidade? Não, eu não sou quiropraxista. Instigar a buscar informação também. Né? Eu não sou só quiropraxista, eu sou um consultor de saúde que utiliza a quiropraxia como ferramenta dentro de uma experiência de bem-estar. Sim. O que é isso? Então, é mais ou menos por aí. Sim. Fábio, então, a gente está aqui num ambiente corporativo, né? A gente tem diversos colaboradores que dedicam horas do seu dia aqui dentro. Então, assim, eu queria te perguntar se tu costuma receber pacientes que chegam com queixas de estresse extremo, dores que afetam o emocional, e nesse sentido, assim, estresse físico, sabe? Que pode levar a algo emocional, enfim, nesse sentido. Tem uma outra parte que eu trabalho, que são soluções integradas de bem-estar corporativo, tá? Além de quiropraxista, eu também trabalho com shiatsu terapia há 18 anos, então eu associo diversas técnicas, né? Não somente ajuste. Então tem um emaranhado de técnicas que eu utilizo. Trabalhei já por 10 anos dentro de ambientes corporativos, não utilizando quiropraxia, mas pegando conhecimento teórico através também de um processo que eu desenvolvi para atender as empresas, né? Atualmente eu trabalho com soluções e bem-estar, montando formações de bem-estar corporativo. Ou seja, estão estressados, estão com dor, liga pro Fábio, que o Fábio vai treinar a equipe a ter um melhor controle e gerenciamento das emoções para evitar as dores na coluna. O que acontece hoje no ambiente corporativo? O que eu vejo, tá? Primeiro, as pessoas, elas se entendem que são grupo. Nós temos um grupo. Não, a gente é equipe, tá? Grupo, por que grupo? O grupo, cada um tem o seu foco, cada um tem o seu objetivo. Agora, quando nós temos uma equipe, nós temos um time, nós trabalhamos por um objetivo comum. Quando estamos em grupo, e aí daqui a pouco você tem uma demanda de trabalho, e aí você não consegue dar conta daquela demanda, e você está dentro do mesmo departamento, por exemplo, mesmo setor, e aí tem a sua colega que já terminou aquilo, e você chegar para ela e dizer assim, fulaninha, faz isso aqui para mim enquanto eu termino outra coisa, ela vai olhar assim, não, eu já fiz a minha demanda, dá do seu jeito. E aí o que acontece? Existe um padrão emocional ali. E em cima desse padrão emocional, a gente vai começar a permear por ele, né? Então nós temos 4 emoções principais: o medo, a raiva, a alegria e a tristeza, tá? Nesse primeiro momento, quando alguém diz para ti não, Julia, eu não vou te ajudar, tá? Como, por exemplo, agora o podcast, tem que arrumar microfone, tem que arrumar luz, tem que conseguir focar, tem que trazer o café. Se você for fazer isso totalmente sozinho, o que acontece? Você cria frustração. Peraí, eu tô dentro do meu grupo e o meu colega não tá me ajudando. O que acontece? Você fica com raiva. E quando você tem raiva, não adianta, você quer retratação. Você quer assim, Júlia, desculpa, eu não posso fazer agora, eu vou fazer depois. Sim. Tem como fazer? O que teu subconsciente entende? Vai me ajudar. Ou, Júlia, eu não vou fazer, ninguém mandou tu ter incompetência para isso. O que acontece? Tu fica com ódio. E aí, automaticamente, você começa a mudar os teus padrões de batimentos cardíacos, aumenta o padrão de frequência respiratória, aumenta o padrão de lactato no organismo e você começa a fazer isso aqui.
Aí a sua estrutura gera tensão. Aí lá dentro da nossa amígdala cerebral, ela começa a fazer duas coisas. Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir. Isso é desde os primórdios lá do Homem das Cavernas, e nós chamamos isso de sequestro neural. Aí você olha a primeira vez, tá bom, não vai fazer, beleza. Chega uma segunda vez, não vai fazer, beleza. Na terceira vez tu explode. Aí você briga. Ou na maioria das hipóteses vou me vingar da coleguinha, quando ela precisar eu não vou ajudar. E aí a coleguinha fica brava. E aí, quando a coleguinha fica brava, ela vai falar pro outro coleguinha que tu não ajuda. Sim. E aquele outro coleguinha vai dizer, ok, eu também concordo, não ajuda. E é muito maluco a mente humana, porque quando daqui a pouco você vai para tomar um café, tá a coleguinha do teu lado, vocês estão se olhando, oi, tudo bem? Desgraçado, tu não ajudou aquele dia. É mais ou menos por aí. Sim, mas isso gera um ciclo, né? Gera um ciclo vicioso. De sentimentos negativos. Gera um ciclo vicioso de gerenciamentos emocionais, onde você gera um sequestro neural, e aí automaticamente você fica irritada, fica nervosa, xinga, explode, e aí você acaba com o grupo. E automaticamente gera tensão e vai parar lá no consultório. Agora, quando você tem entendimento da onde eu quero chegar, como eu quero chegar, por que eu quero chegar e com quem eu quero chegar, as coisas mudam. Então, a primeira questão, a primeira solução que eu falo para todos os pacientes que trabalham dentro de ambientes corporativos, use o PRP. Para, respira, pensa, antes de fazer qualquer tipo de atitude. Ah, Fábio, se eu não conseguir, conta até 100. Se não der, vai até 1000. Porque uma hora você vai fazer o resgate desse sequestro. Porque aí, nesse momento, você começa a ter esse gerenciamento da emoção. E o mais importante é você identificar que emoção você está tendo naquele momento. Ah, eu estou tendo raiva, estou tendo fúria, estou tendo ódio, estou tendo medo, estou tendo alegria, tristeza. Saber ter inteligência emocional, né? Aí é que surge a inteligência emocional. E aí, em cima dessa inteligência emocional, você vai parar, respirar, pensar, vai diminuir as suas tensões e aí você vai começar a ter uma coisa chamada empatia. E a empatia eu entendo, eu respeito a tua opinião, porém concordo, ou entendo, respeito e não concordo, ou concordo em partes por isso. E aí você desliga o julgamento. E aí quando você desliga o julgamento, você diminui o teu nível de tensão. E quando você diminui o teu nível de tensão, automaticamente você começa a diminuir subluxações. Sim. E diminuindo subluxações, você menos diminui dores. Sim. E menos visita no quiropraxista. E aí eu sempre pergunto para todos os pacientes, faz sentido tudo isso? Poxa vida, faz. Ah, então é bom vir aqui a cada 30 dias, a cada 45 dias? É bom. Ah, então não é caro ir no quiro, né? Não é investimento. Sim. Então essa foi uma forma que eu compreendi, entendi e que eu usei como ferramenta para chegar onde eu cheguei. Foi dessa maneira, né? Então, sim, tivemos pandemia, tivemos um monte de alteração, mas crise, não. Só foi mais desafiador, assim, ter que produzir muito mais conteúdo também. E se adequar também, né? As medidas de saúde, sim. Sim, com certeza. Tive que mudar um monte de coisa, assim, mas foi isso, assim. E cresceu muito, né, essa tendência mais de prevenção, né? Com certeza. Hoje todo mundo correndo na rua, pessoal, comida fit. Buscando uma vida saudável, né? Buscando uma vida saudável, né? Sim. E aí a gente tem também um grande fator, né? A gente tem o ter, né? As pessoas querem ter, mas não são. Então, primeiro você tem que ter um conhecimento, tem que ter um saber no que eu sou bom e como eu posso ajudar o próximo. Aí, o segundo momento, se eu tenho saber, eu sou. E se eu sou, eu tenho. Qual que é o grande problema? Eu tenho, eu sou. Eu penso que eu sou, mas eu não sei. Essa é a grande diferença. Então, quando eu sei, eu sou. Quando eu sou, eu tenho. Entendi. E aí você trabalha em cima disso, né? Então, por isso que eu levo muito a sério o que eu faço, né? Eu até brinco assim, né? Bora pra action, aqui eu levo a tua saúde a sério. Sim. Essa é a função toda. Eu queria te perguntar sobre o teu bordão que tu usa nas suas redes sociais, né? O bora pra action, né? Bora pra ação, bora pra action. Uma vez eu tava olhando um cara do empreendedorismo, acho que é o Goff, Gabriel Goff, não sei se ele ainda tá produzindo conteúdo, e ele sempre dizia uma coisa assim, ação gera algum tipo de resultado, seja ele positivo, seja ele mínimo, mas gera algum resultado. E não adianta, né? Se nós formos analisar todas as condições, tudo tem que ter ação. Sim. Para estar aqui, eu tive que gerar uma ação, remanejar a minha agenda para estar aqui. Então, quando eu falo para o meu paciente, que eu digo para ele assim, nós temos que ter um comprometimento, e esse comprometimento tem que ser 100%. A responsabilidade tem que ser 100%, mas o compromisso, 30%, 70%. Fica lá 1 hora comigo, eu não sei as outras 23 horas. Só que esses 30%, eles são essenciais para que você
consiga bater os teus 70% e atingir os 100%, beleza? Então, para isso, tem que ter ação. E é importante porque, imagina, eu levanto 5 horas da manhã, todo dia, de segunda a sexta. Segunda a sexta, tem que ir para academia, que é o único horário que eu consigo. Sim. Então, 5 horas da manhã, levanto com sono. Vou dizer que não é legal levantar tão cedo assim, porque aqui no sul é muito frio. Então, às vezes, eu vou treinar com sensação de 3, 4 graus. Aí, chego lá na academia às 6 horas da manhã, o que me deixa contente que eu não sou o único maluco a estar lá. Aí, eu levanto e, vamos pra ação. Aí, vou, treino, aí eu fico, vai, dorme só mais 5 minutinhos. Não, mas olha só, é só 50 minutos de treino, vai. Então eu começo a brigar comigo mesmo. Aí vou, levanto, tomo café, faço meu treino. Quando eu termino meu treino, eu olho, valeu a pena. Mais um dia. Com Beleza, certeza. Bora pra ação. Aí pego a minha esposa, levo É uma pra superação escola. diária também, né? É uma superação e é um desafio diário, né? Sim. Tem aquela coisa assim, tá com dor, problema é teu, tá ruim, problema é teu. Não, bora pra ação. Não tem, se não tiver ação, não vai gerar resultado. E é isso, e em cima dessa ação, o que eu digo que é sobre consciência e consistência. Então, por isso que a ação vai gerar uma consciência, e a consciência ela vai te gerar ação, porque consciência te leva para o foco, tá? Sim. Clareza e foco. Pô, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho que treinar todos os dias, se eu não treinar todos os dias, vai me doer as mãos, porque eu só faço trabalho manual, são 8, 10 horas por dia fazendo isso. Eu tenho que fortalecer, eu não posso ter dor na coluna. Eu sou quiropraxista. Claro. Aí, segundo momento, consistência. Qual que é a consistência? Resultado. E qual que é o resultado? Treinar e atender e fazer o melhor para as pessoas. Essa é a grande diferença do gênio, quem é gênio e quem é louco. Resultado. Tô fazendo tudo certo, tô aqui gravando contigo, falando de longevidade, medicina preventiva, enfim. Pô, gênio começa a não ter resultado. Infelizmente, nós somos medidos por resultados. Se eu não gero resultado, eu sou louco. Perdemos a motivação. Perdeu a motivação. E aí nós perdemos motivos. Sim. E os motivos perdem ação. Se eu crio motivos, baseado em cima da minha consciência, foco onde eu quero chegar, e de novo, como, por quê, o que, quando, aí eu começo a fazer as ações. Então, a única forma de você conseguir chegar naquele resultado é você tendo a ação. Então, isso eu construo muito rápido na minha cabeça. Tem dia que eu tô morrendo de dor, tô quebrado, eu treino jiu-jitsu também, e eu sou um pouquinho pesado, aí meus colegas de treino gostam de bater em mim, e às vezes eu tô quebrado, eu tenho que treinar. Tá, bora pra action, vamos lá. Sim. Aí aquilo me dá motivos, me dá ação, aí penso na família, penso no meu filho, penso em tudo e vai, faz. É só essa. A diferença é quem tá chegando em algum tipo de resultado, e quem não tá chegando, quem chega no mínimo, é o tipo de ação que tá executando. Sim. Então, Fábio, nessa questão de objetivo, foco, compromisso, né? Eu queria te perguntar de que maneira que é possível equilibrar o foco no trabalho, ter aquela rotina exaustiva do trabalho, do meio corporativo, com uma saúde, uma vida saudável, né? Com bons hábitos. Como é que é possível equilibrar essas duas vertentes? Primeiro tu tem que ter uma rota, né? Tu tem que ter um plano de ação. Primeira coisa é plano de ação. Aí o plano de ação, novamente, ele vem na consciência, né? Então ele traz a consciência, o que eu quero. Eu quero performar, porque é legal escutar esse termo, né? Eu quero performar, alta performance, alto rendimento, tudo mais. Sei lá, o que eu penso? O que eu tenho que fazer? Qual que são as minhas estratégias? Ok, eu tenho que bater todo dia 10 consultas de segunda a sexta. Mas tem 5, dá o seu jeito. Como é que tu vai dar o seu jeito? Ligar para o paciente que está perguntando sobre como funciona a consulta, prospectar novos clientes, todas essas questões. Então, a primeira coisa é você ter o teu mapa, você saber a tua rota, aonde você está e aonde você quer chegar, beleza? Então, tem ponto A, ponto B. O que importa, que vai importar bastante, não é tu chegar aqui, mas como é que está sendo a trajetória disso? Sim. E aí, a trajetória disso é o que eu quero, tá? Então, eu quero trabalhar no ambiente corporativo onde eu não vou me estressar. Ok, eu sou uma pessoa estressada, eu tenho que me identificar primeiro, tenho que identificar minhas emoções. Eu sou muito irritado, eu sou menos irritado, eu gosto de trabalhar com pessoas, não gosto de trabalhar com pessoas. Se eu não gosto de trabalhar com pessoas e eu preciso estar no meio de pessoas, eu tenho que criar uma adaptação. Então, essa adaptação eu preciso criar gerenciamento emocional para isso. Criando gerenciamento emocional, a primeira tarefa, parar, respirar, pensar. Segundo momento, eu tenho que, de uma certa maneira, saber o que eu vou fazer de hora em hora. Por isso que eu tenho uma agenda.
Então eu tenho agenda para treinar, agenda para tomar café, levar minha esposa no trabalho, meu filho fica comigo no escritório pela manhã, depois levo ele pelo colégio, aí volto pro trabalho de novo, fico até às 7 da noite, minha esposa me pega de noite e volto para casa. Aí banho, janta, tema, trabalhinho, e aí sim, 10 horas da noite acabou. Quando você coloca isso dentro de uma agenda, que aí é o tempo com a família, tempo para exercício, tempo para trabalho, passa muito rápido. E aí você chega no final do dia, você começa a fazer um resumo, começa a ver assim, o que eu fiz de bom nesse dia. E aí você olha, nossa, eu fiz tudo isso, e aí você ficou motivado de novo. E aí, antes de tudo isso, também tem a intenção do dia. Então, a minha intenção do dia, o que é a intenção do dia? Eu levanto e sempre digo assim, tá bom, hoje eu vou fazer o melhor do que foi feito ontem. Sempre assim. Hoje eu vou fazer o melhor que foi feito ontem. Então, bora para action. E aí eu vou trabalhando em cima disso. Só que aí, claro, dentro do ambiente corporativo vão ter algumas questões que vai ocorrer, às vezes gerar uma briga, gerar alguns imprevistos, e aí você sabendo gerenciar melhor essas emoções e trabalhando em cima, por exemplo, de atividade física, você começa a ter mais liberação de endorfina. Por isso que nas primeiras horas da manhã, onde a gente tem mais energia, que a gente está descansado. 8 horas de sono é essencial, só que também você tem que ter um colchão bom para dormir, você tem que ter um travesseiro bom, você tem que saber o jeito que tem que dormir. Aí levanta, se alimenta, cria energia, vai treinar, vai fazer uma caminhada, vai fazer um pilates, vai correr na rua. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Pô, tu pode ir numa praça, nas praças tem lá, tu pode fazer. Esteja em movimento para ter liberação de endorfina. Faça isso, lê algum trecho, pega lá uma frase de motivação, hoje vai ser melhor que ontem e amanhã vai ser melhor que hoje, faça o seu melhor, alguma coisa assim. Ah, Fábio, isso é um conto de fada. Não, não é, você tem que vivenciar o teu sonho. E esse sonho só é possível quando você está com motivos, você está gerando ação e está vendo o resultado. Porque se você não vê resultado e tu está sempre fazendo a mesma coisa, não vai mudar. E aí tem uma frase bem clássica, né? Se eu não mudo, nada muda. Mas se eu mudo, tudo muda. Então, dentro do ambiente corporativo, tem muito disso. Você conseguir entender as pessoas que estão ao seu redor, você entender os seus gerenciamentos emocionais em cima daquilo, praticar também atividade física, beber bastante água e se alimentar bem. E aí o teu nível de irritabilidade, o teu nível de sabotagem, o teu nível de procrastinação, ele diminui pra caramba. E aí você começa a ver novos resultados. E aí é muito louco, assim, que quando eu faço treinamento... É uma transformação, né? Transforma, claro, porque tu tá chegando no ponto B, aí tu viu, que legal, cheguei aqui, agora eu quero chegar lá. E assim você vai indo. E aí você chega nas equipes, nossa, melhorou um monte aqui a comunicação, nossa, agora todo mundo tá se ajudando, que legal, a empresa é como se fosse nossa. E aí é bacana. E aí você também tem que trabalhar o agradecimento, né? Tem que agradecer. A gratidão. Tem que agradecer. Não é, gratidão. Não, agradece, pô. Tu tá vivo, tá respirando, tá fazendo alguma coisa, tá ajudando alguém. É isso. Então, dessa maneira, você tem uma capacidade melhor de ser um ser humano melhor. Ter um olhar mais sensível também, né? É. Ser humano que eu chamo, né? É ser humano. Você precisa ser humano. Se você não for, não adianta. E aí, todos esses motivos... Para mim, por exemplo, vem muito da minha família, né? Meu filho e minha esposa, assim. Meu filho diz, meu pai é o melhor quiropraxista que existe. Não posso ser menos que isso. Isso tá grudado lá dentro da minha cabeça. Então, toda vez que às vezes ai, meu Deus, tenho que atender agora, eu queria estar em casa, o Luqueta falou que eu sou o melhor quiropraxista, então eu tenho que ser o melhor. Não adianta. Eu funciono assim, tá? Não tenho certo ou errado, mas dessa maneira, para mim, é bem... E esse é o melhor propósito que existe, né? A família, né? Importante, né? Quando tu tá ruim, tu tá lá com a tua esposa, tá com o teu filho. Às vezes não sei, tu é casada? Não sou. Então, mas eu namoro. Namoro, então. Quando tu quer contar alguma coisa, tu vai falar pro teu namorado, hoje deu certo tal coisa. Eu também, que nem quando tava vindo pra cá, o meu filho, pai, leva lá a caixinha de bem-estar. Tá, filho, tá bom. O pai vai levar a caixinha lá pro pessoal. Mas é isso, Ele acaba sendo teu maior fã, né? Meu fã total, né? Ele vai no colégio lá, às vezes o professor, tô meio ruim, meu pai é quiropraxista, ele é o melhor da cidade. Que legal. Demais, meu filho é uma figura, né? Sim. E tá rodeado de amigos, né? Isso é muito importante, assim. Claro. Eu digo que eu construí a minha sorte, né? Sim. Eu construí ela, né? Então, tem amigos, tem Vitórios ali que cuida de toda a parte da minha imagem digital. Eu conheço ele desde quando ele tinha 13 anos. Sim. Então, ele faz tudo pra mim, ele ajuda, assim. Hoje,
eu arrebentei a agenda dele. Cara, vem comigo. Ele, não, tô indo. Mas tá no Largou meio de tudo pra pessoas. estar aqui. Exato. Poucas Tá pessoas certo. fazem isso, né? Sim. Então a gente tem que agradecer todo dia. Sei lá, senta na cama, olha pro teto, agradece. Diz que tá bem. Então, quando a gente para de reclamar também, a gente reclama de tudo, né? Para de reclamar um pouquinho. Não deu certo hoje, amanhã vai dar. E qualquer tipo de probleminha que dá, fica, que droga, é ruim. E não foi E às mais vezes de nem é rosas, nada, né? É, A gente que acaba a aumentando. gente que cria, né? Se eu fosse no início lá da minha... Logo no início da minha carreira, levei acho que 3 anos para começar a atender de verdade. Era um paciente por semana, um paciente a cada 15 dias. Primeiro ano tu fica trifeliz, né? Me formei, ninguém me conhece. Aí o segundo ano algumas pessoas me conhecem, mas cadê os pacientes? Sim. Terceiro e se não ano, tivesse objetivos reais e claros, poderia até desistir. Né? Desiste. Ia fazer outra coisa, sei lá, vender churrasquinho na esquina, qualquer coisa assim. Mas hoje é isso, né? E aí Certo. é muito da frustração, né? Aí hoje cria muita frustração e é muito comum, né? As pessoas elas começam a permear muito. Não deu certo aquele trabalho, não deu certo esse também, as pessoas não ajudam, também isso, também aquilo. E o que tu fez de diferente? É só isso. O que tu fez de diferente? O que tu ajudou? O que você contribuiu? Sei lá. Então é mais ou menos por aí, né? Sim. Fábio, então pra gente finalizar essa sessão e depois a gente entrar um pouquinho em empreendedorismo, eu queria te perguntar, só pra gente conseguir finalizar mesmo. Claro. Qual que é o papel da tua área de atuação, da quiropraxia, nessa busca para uma vida mais saudável no futuro? Como é que tu enxerga isso? No futuro, eu sei que daqui a um tempo eu não vou ser só o Fábio Ramos quiropraxista. É que nem um professor meu disse pra mim assim, cara, tem muito mais dores do que as tuas mãos podem ajudar. E aí, claro, existe todo um trabalho dentro de algumas objeções que eu tenho, né? Que eu sou um cara muito centralizador. Mas o que eu vejo daqui para frente é que tem que ter um trabalho mais multidisciplinar, tem que ter um trabalho mais integrado, né? Então eu vejo muito essa questão assim de ter centros integrados. Talvez é um projeto que eu estou começando a desenhar devagarzinho, mas eu acredito que é você trabalhar em cima do propósito com pessoas que comprem a mesma ideia que você. Sim. E aí, com essas pessoas que compram a mesma ideia que você tem, o teu sonho, comprem junto contigo, é você construir isso. O que eu acredito, tá? Hoje nós vamos viver muito mais, né? Então, eu me lembro, eu quando tinha lá 14, 15 anos, perguntava a idade do meu professor, eu tenho 40, nossa, o professor tem 40 anos. Eu já estou quase perto dos 40. E eu ainda acho que eu tenho uma cabeça de 20. Sim. Não é? Então a gente começa a sentir mais. O ideal, tá? O ideal que eu vejo lá na frente é que as pessoas elas vão ter muito mais consciência, porque nós vamos ter muito mais informação. Vai ter muito mais informação e eu vejo esse modelo assim de produção de conteúdo, podcast, ele traz muita informação. Sim. E aí, em cima dessa informação, vão existir mais recursos. E esses recursos vão ajudar a trazer mais consciência. E aí, questão de alimentação, questão de exercício, sono reparador, e vão ter novas tendências, sim, tá? Vão ter novas tendências. O importante é você compreender essas tendências, e é o que eu entendo. Então, eu acredito que tendo centros integrados que envolvam bem-estar, mais atividade física, acho que o modelo de trabalho ele já está mudando, isso foi muito acelerado pela pandemia, né? Home office. Eu tenho alguns pacientes, para não dizer muitos pacientes, que, por exemplo, moram na minha cidade, que é Canoas, vêm para Porto Alegre e adoraram essa questão de estar em casa, pelo menos a cada 3 dias, a cada 4 dias. Isso traz muito mais fluidez. E tem muito paciente que pega e fica nessa questão assim de dizer, prefiro trabalhar em casa para não pegar um trânsito para vir a Porto Alegre. Sim. Isso vai ajudar muito. Então, eu acredito que vão ter pequenos centros, assim, para que você não precise se deslocar tanto. Então, essa é a tendência que eu vejo hoje, pelo menos dentro da minha área, assim, com que eu trabalho hoje, que vai evoluir daqui para frente. Ainda acho muito embrionário, tá? Mas vai ter. Então, é dessa forma que eu vejo. Entendi. Bom, Fábio, dentro dessa questão de empreendedorismo na área da saúde, eu queria entender como é que funciona esse processo para empreender nessa área. É da mesma forma que as outras áreas? Como é que funciona isso? Tu diz em relação ao jeito que eu trabalho? Sim. O meu formato de trabalho? Isso. Tá. Vamos lá.
Lá em 2017, tá? Em 2017 eu comecei a compreender que não era mais fazer, por exemplo, acompanhamentos com X número de sessões. Trazendo para uma patologia. Hérnia de disco, protocolo de hérnia de disco, pelo menos 10 encontros, 2 vezes por semana, por 5 semanas. Depois a gente vai criando espaçamento. Muito do que eu estudei hoje sobre desenvolvimento humano é trabalhar processos. Não é fazer um tratamento, porque o tratamento é você buscar algo específico. Sim. Quando a gente fala em processo, eu consegui entender o organismo todo. Eu entender o organismo. Em cima disso, é montar estratégias baseadas em cima dos teus déficits, né? Em cima das tuas incapacidades que envolvem o bem-estar. E aí o que eu faço? Eu tenho que entender a tua saúde emocional, saúde física, familiar, social e financeira. Em cima disso, eu vou fazer um trabalho que eu chamo que é a roda de bem-estar. Bem tranquilo. A gente pode fazer isso agora. Se fosse para dar uma nota, 0 é muito ruim, 10 é perfeito. Tua saúde física. De 0 a 10. 6. 6. Saúde emocional. 4. Saúde familiar. 9. 9. Saúde social. 7. Saúde financeira. 8. 8. Beleza. Tu falou 4 na saúde emocional? Foi. Em cima da saúde emocional, quando você fica estressada e irritada, te dá dor de cabeça? Sim. Tu fica sem vontade, às vezes, de fazer algumas tarefas que precisa? Total. Quando tu não faz, tu chega em casa de noite, como é que tu te sente? Péssima. Como é que tu acorda no outro dia? Pior ainda. E o que tu pode fazer de diferente para aprimorar isso? Mudar hábitos, Que fazer as tipo coisas de hábitos? diferentes. Acho que principalmente, como tu falou, estar mais em movimento. Que tipo de movimento? Atividade física, alimentação, Tá fazendo atividade? hobbies. Tá fazendo atividade física? No momento, não. Por quê? Porque por foco em trabalho e estudo. Tá, e se tu fizesse atividade física, ia ajudar ou não? Com certeza. E o que falta para tu fazer atividade física? Nada, na verdade. Só começar. E quando que tu pode começar? Amanhã. Amanhã, que horas amanhã? De manhã. Que horas amanhã de manhã? 8. 8 horas da manhã? Isso. Tá, tu tem meu contato, né? Tem. Então amanhã de manhã tu vai mandar uma foto. Olha, Fábio, seu maldito, eu tô aqui fazendo atividade física. Tá Esse é o certo. processo. Só que tu entende que tá sendo muito raso, eu tô te fazendo um monte de pergunta, tá? Em cima desse questionamento, eu tenho que trabalhar em cima de mudanças de comportamentos. Sim. E sabe-se que toda mudança cognitiva comportamental, ela leva em torno de 66 dias. Entende quando tu vai na academia, o professor diz assim, o começo vai ser ruim, mas daqui 3 meses você já vai estar querendo ir treinar. Só que toda mudança total leva em torno de 180 dias. Então, Sim. às vezes, não se culpa se tu foi apenas uma semana na academia e depois não foi mais. Então, é em cima disso que eu trabalho com os meus clientes. Eu falo para ele, a gente vai fazer um processo, vai ser um acompanhamento. Esse acompanhamento baseado em cima dessas saúdes que eu estou trabalhando, tá vendo que o nível da emocional tá mais baixo, a saúde física tá mais baixa. Olha só, a saúde financeira tá ruim, o que você pode fazer para melhorar? Então, é muito um questionamento em cima desses comportamentos e, claro, trabalhando toda a parte clínica mesmo, de trabalhar dor, ganhar mobilidade, trabalhar as trações, as liberações musculares, te deixar alinhada, te deixar conectada com o teu organismo. E em cima disso eu vou fazendo o quê? Uma consultoria onde eu vou te monitorando durante esse período de 66 dias. Sim. E aí não vai ser toda semana. Claro que no começo, Júlia, pelo menos as próximas 3 semanas vem aqui uma vez por semana. Eu vou ser o titio chato. Foi pra academia? Não. Por quê? O que aconteceu? Aí Sim. você vai ver que a partir da 3ª semana tem menos dor, mais mobilidade, tá mais tranquila, tá dormindo melhor. Tá bom, então agora tu vai caminhar sozinha por 15 dias. Só volta daqui 15 dias. Como é que foi? Fui bem. Júlia, daqui 30 dias você volta. Quando fecha esse período, você diz, nossa, Fábio, agora eu tô treinando, eu tô melhor, não tô mais estressada, tô conseguindo dormir bem. Beleza. Sim. Então agora tu vem para uma manutenção para que eu consiga entender a roda do bem-estar. Isso se usa muito em desenvolvimento humano, que é chamada roda da vida. Então, em cima desses aspectos, eu vou monitorando. E aí, durante o ano inteiro, eu vou fazendo esse acompanhamento. Sim, então, isso esse é o teu método de trabalho, né? É o meu de fato, método de acompanhar trabalho. O paciente. É acompanhar o paciente, não somente vir quando tem dor. Sim. E foi ali que eu perdi todos os pacientes no começo. Sim, porque ninguém estava entendendo, né? Tipo, cara, mas tu instala a coluna. Não instalo. Eu vou numa camada mais profunda, na camada da consciência.
E aí foi, assim. Então, E também porque isso requer investimento financeiro, né? sim, então. Por parte das pessoas. Exato. E aí quando você entende que X horas trabalhadas versus o investimento que você faz lá comigo, vale a pena. Sim. Pô, tu não toma remédio. Aí tu não precisa ficar em consultas médicas semanalmente. Aí se você começa a se cuidar, lembra lá do compromisso e responsabilidade? Aí ajuda. Então se eu estiver fazendo atividade física, eu não vou ficar tão cheinho, não vou ganhar peso. Eu não preciso ir muitas vezes no nutricionista para ficar ajustando o meu cardápio, a minha alimentação. Não preciso. Eu não vou ter tanto sobrepeso e não vou estar dormindo errado, então eu não preciso ir no Fábio toda hora para ele ficar tirando a minha dor. Não preciso ir no acupunturista, não preciso fazer massagem. Entendi. E aí assim funciona. Então eu invisto de maneira adequada e de maneira consciente. É isso que eu entendo, né? E que funciona, assim. Sim. Mas ainda sobre a parte de empreendedorismo na saúde, eu queria te perguntar de que maneira o empreendedor ele consegue atuar na área da saúde e tornar o negócio dele lucrativo, mas sem perder credibilidade, né? Eu acredito assim, tá? Primeiro momento, quando eu falo para os meus clientes, você vai lá no consultório, eu fiz um investimento muito alto, fiz uma graduação, foram 5 anos, tem muito investimento ali. Aí nesse momento eu tive muita sorte que eu tive os patrocínios, né? Meu pai e minha mãe, eles tiveram que fazer muito esforço para me dar esse presente chamado quiropraxia, né? Mas é você investir. Primeiro você tem que investir na sua educação, né? No seu conhecimento. Em cima disso você tem que gerar uma autoridade, e a autoridade ela é gerada através de resultados. Então hoje eu tenho mais aí de 15 mil horas de atendimento. Eu atendo muitas pessoas. Você tem que ter uma prática clínica disso. Não, isso aqui eu já peguei. No teu caso, sei lá, uma dor de cabeça, eu atendo por semana em torno de 40 pacientes que têm o mesmo problema que o seu. E funcionou dessa maneira. O outro momento é você investir no seu local, né? Você está sempre repaginando, eu diria, dessa maneira, sempre buscando subir um degrau de cada vez, ter parceiros chaves, né? Isso é muito importante. Então, por isso que eu falei para ti que a tendência é você ter centros integrados. Então, hoje eu tenho um excelente fisioterapeuta que eu indico de olho fechado, tem a nutricionista que eu indico de olho fechado, tem um colega meu que é traumatologista que eu indico de olho fechado. Então, eu tenho outros profissionais da área da saúde que são os meus parceiros e que eu indico para os meus clientes. Então, por exemplo, preciso ir em tal lugar. Não, tem esse aqui. Preciso de tal coisa. Tem isso aqui. Falo muito sobre questões de saúde financeira, assim, falando um pouquinho sobre saúde patrimonial. Hoje, as pessoas elas não dão bola para isso, mas seguro de vida é importante. Então também tem um parceiro que cuida de toda essa parte de planejamento financeiro voltado para blindagem e segurança patrimonial. Então hoje eu tenho um leque de parceiros chaves que eu consigo passar para os meus clientes, onde eles vão estar totalmente assessorados. Por isso que eu trago soluções de bem-estar e não somente quiropraxia. Então, em termos de empreendedorismo, eu entendi que a ferramenta, a minha profissão quiropraxia, ela me alavancou para um outro degrau. Ela me alavancou para a parte mais de consultoria. Por isso que eu falo que é uma consultoria de bem-estar. Mas você é quiropraxista? Sim, eu sou. A minha formação é quiropraxia. Mas eu estou performando com consultorias voltada para o bem-estar. Eu não estou mais tratando, não é tratar. A gente tem que olhar o organismo como um todo. Então a gente pega, por exemplo, uma pessoa que tem problema financeiro e não adianta, o cara não dorme direito. Aí todo dia o banco tá te ligando, vai pagar isso, vai pagar aquilo. Como é que tu vai ficar sem dor na coluna? Vai adiantar você vir no meu consultório? Como é que não vai gerar tensão, né? Peguei uma vez o caso de uma paciente, dor de cabeça, 3 semanas consecutivas vindo no consultório, fiz tudo o que tinha que fazer clinicamente. Eu olhei para ela e falei, tem alguma coisa que tá te incomodando? Que você tá vindo aqui, isso aqui já era para ter melhorado. Mais ou menos. Mas o que é? O negócio é o seguinte, eu tô devendo até não aguentar mais e ela me paga no cartão, tava me pagando no cartão, assim, pedindo para parcelar, e eu, tudo bem, tá difícil e tal, e eu, tu já chegou a parar para ver o que tu tem de custo, o que tu tem de faturamento, essa coisa? Não, mas você tem que ver. Mas eu tenho medo. Eu, mas o que tu prefere? Vim toda semana aqui até estourar o limite do teu cartão, ou você parar e enfrentar esse bicho papão na hora? E solucionar e solucionar dores, o problema. A tua dor principal é problema financeiro, não é quiropraxista. Então, assim, melhora primeiro a tua parte financeira, depois me procura. Aí ela parou e olhou assim, puxa vida, ninguém me falou isso.
Mas é óbvio, e o óbvio precisa ser dito. Com certeza. E isso foi um exemplo que eu tô te passando aqui. Uhum. Aí, o que acontece? Eu tenho que ter alguém que entenda disso. Vai no banco. Se precisar de alguém, tem esse profissional aqui, pode te ajudar. Não estou ensinando a você a guardar dinheiro mais, estou trazendo tomada de clareza, tomada de consciência. Sim. Parte emocional também. Às vezes pega lá, já aconteceu de atender casais brigando, um atendia de manhã, outro atendia de tarde. Estava em processo de separação, mas não estavam se enfrentando. Faz terapia, busca por um profissional da saúde mental. Então ajuda. Então todo profissional da área da saúde, quando trabalha em empreendedorismo, ele não é treinado na faculdade. Nós somos capacitados para tirar a dor das pessoas. É isso que a gente é treinado. Agora, eles não falam sobre faturamento, receita, imposto, DARF, DAS, Sim. INSS, ISQN, um monte de tributo lá que você tem que fazer. E você aprende isso no dia a dia. Então, E todas as etapas que são necessárias para empreender, né? Todas elas, né? Então você precisa não ser somente o profissional, mas você também precisa, de uma certa maneira, ter toda essa parte empreendedora. Que também eu vejo que está crescendo bastante. Né? Empreender. Eu digo que eu não sou empresário, né? Eu sou um empreendedor. Sim. E empresário a gente precisa respeitar, né? Na minha visão, na minha humilde visão, empresário é quem gera emprego, né? Então a gente tem que respeitar isso daí. Isso é importante. Então, quando você começa a entender que, não, vai sentar alguém na minha frente e eu vou ter que trabalhar com ela, vou ter que fazer o melhor para ela, não é só querer cobrar uma consulta, não, mas como que eu posso te ajudar da melhor maneira? Gera resultado. E aí, se você gera resultado, não adianta, tem conexão. E aí você vai sair lá do consultório, nossa, eu fui lá naquele gordinho careca lá, o Fábio, que legal. Mais ou menos. E ele me ajudou muito. Sim. Eu tenho pacientes que eu atendo desde que eu me formei, praticamente. Nossa. Sim, tem uns pacientes desde que eu me formei. Que legal. Tem. Que tu construiu relação de confiança, de fato. Total, né? Eu vou na casa deles, almoço, janto com eles. Isso é muito louco, assim. E aí a gente começa a ver que a gente vai ficando velho, né? Que os filhos que eram de bebês de colo já estão tudo grande, né? Sim. Então tem tudo isso. Se tornaram adultos. Sim. Então acho que é por aí, né? Você deixar algum legado, né? Você fazer alguma construção, assim, lembrar. E aqui é muito rápida a passagem, né? Sim. Então tem que curtir, assim, de uma maneira mais fluida. Eu sempre brinco que eu tô vivenciando o meu melhor sonho, né? Dentro da minha melhor construção. Não sei como é que são as outras, mas tô seguindo nisso. Sim, mas a tua parte tá fazendo, né? Exato. Tô fazendo a minha parte. É certo. Bom, vou te fazer uma última pergunta pra gente finalizar. Tu falou sobre essa questão na faculdade, realmente não se aprende como que empreende, toda a parte de negócios, financeiro, como gerir um negócio, né? Então, eu queria te perguntar quais são os principais desafios, as principais dificuldades que o empreendedor da área da saúde pode acabar enfrentando. E se tu tiver alguma dica para passar para o pessoal nesse sentido também, seria muito interessante. Eu acredito no primeiro momento, quando tu tá perto, aí vamos trazer lá para a quiropraxia, eu acho que o primeiro passo é você não abrir o seu negócio. Não abre o seu negócio. Procure algum negócio que já está andando e perde uma oportunidade para você entender. Entende? Como é que funciona? Porque para mim foi assim, né? Eu comecei trabalhando junto com meu amigo e tal, foi indo, ele já tem clínica há muito tempo e fui aprendendo, né? Então a primeira coisa é, quer abrir o seu negócio? Procure por consultores. Isso é o mais importante a fazer. Segundo momento, começa a ter uma agenda cheia. Começa a atender, não é um dia de agenda, começa a ter um mês de agenda, 2 meses, 6 meses. Tem 6 meses de agenda, aí começa devagarzinho, começa uma construção. Quando você faz essa construção, fica mais fácil. Tem uma reserva, isso é muito importante. Tem que ter uma reservinha financeira para dar algum problema. E sempre faça o que eu chamo que é um passo de cada vez. O que é o passo de cada vez? Eu vou me formar, sei lá, se eu tenho recurso financeiro, vou abrir o meu consultório. Vou abrir o meu consultório, eu já tenho que estar pensando o que eu vou produzir de conteúdo, porque hoje você tem que produzir conteúdo, não adianta. Eu vou ter que ter uma equipe de marketing, não é? E investimento não é alto, tá? Bom, tu sabe melhor disso que eu, não é alto o investimento. Outra coisa, tem que ter muita consistência. Vai ter dias que você não vai atender, vai ter dias que você vai atender e vai ter semanas que você não vai atender ninguém. Pelo menos na minha época foi assim. Mas o principal objetivo é assim, você saber que você está fazendo aquilo porque está te dando satisfação. Mesmo você não tendo R$1
para aquilo. Menos você não está ganhando R$1 para aquilo. Sim. Se chegar para mim e dizer assim, Fábio, você pagaria R$1.000 por dia para trabalhar no que tu faz? Pagaria. Aí você Nossa, que legal. Aí você tá na fluidez. Porque se você só ficar pensando lá no dinheiro, não tô lucrando, não tô faturando, tu vai ficar frustrado. Agora, beleza, não atendi hoje, ok. Não atendi amanhã, ok. Não atendi a semana inteira, o que eu estou fazendo no dia errado? Então erra rápido, conserta rápido. Uhum. Eu sempre aprendi assim, Fábio, como é que você manteve uma agenda cheia pensando nessas estratégias? E qual foi as estratégias? Eu tenho que ter uma agenda cheia. E aí eu inventei, vou ter um full time. Tem que ter uma agenda cheia. Um full time week, uma semana cheia. Sim. E o que era a semana cheia? Pelo menos é ter 2 pacientes de manhã, 2 pacientes de tarde. Aí foi. Depois 3 de manhã, 3 de tarde. Depois 4 de manhã e 4 de tarde. Beleza. Bati aquela semana, vamos para a próxima semana. Vamos para a terceira semana. Não bateu? Volta. O que você está errando? Porque se você colocar metas altas, a frustração ela é alta. Sim. Então coloca uma meta menor, que seja confortável naquele momento e vai trabalhando. Que você consegue alcançar, né? Procura academia, monta sistemas de parceria. Então chega na academia, treina na academia, tu vai ganhar uma bonificação de X%. Não é desconto, tu ganha uma bonificação. Porque desconto eu entendo que é descontar técnica, descontar tempo e descontar resultado. Então você cria um sistema de parceiros, que é os friendly partners, né? Aí você tem os parceiros chaves. Não, é parceiro lá do fisioterapeuta? Não, você ganha uma bonificação de R$20, por exemplo. É policial federal, é polícia, servidor público, ganha uma bonificação de tantos reais. Isso vai ajudando. E trabalhar com pequenos acompanhamentos, pequenos planos mesmo. Que aí você consegue garantir isso e trabalhando viabilidade. Sim. E aí você vai enchendo e vai fazendo. Agora, se você tem um pouquinho mais de recurso, aí sim, procura por um consultor. Que já está na área há bastante tempo, e aí ele vai te dar alguns caminhos, né? Vai te ajudar com todos os processos. Né? Vai te ajudar. Então, hoje tem um monte de consultoria que tu pode fazer, que ajuda bastante. Às vezes, alguns colegas me ligam, cara, tô com dificuldade de fazer tal coisa, o que tu já fez para mudar? Às vezes, também ligo para alguns colegas, olha só, o que tu acha disso? Eu fiz assim, fiz desse jeito. E você tem que estar aberto, tá? Eu acredito que o conhecimento, ele tem que ser compartilhado. Então, se você não compartilha o conhecimento, você é um grande egoísta. Então, você não pode ser egoísta. Mas também você pode compartilhar esse conhecimento, porque também você fez aquele caminho, você trilhou. Você trilhou e isso tem um determinado valor. E aí você pode cobrar por isso. Sim. Então, eu penso pela sua experiência, né? Sim. É tempo. Você passou pelo caminho. Você sabe o que tem que fazer lá na frente. Isso aqui eu já fiz, se tu fizer assim. E hoje a informação, ela vale muito. Ela vale bastante. Não só as técnicas, mas a informação. E todo dia eu me faço a pergunta, como é que eu consegui essa semana ter agenda cheia? Aí passou uma semana, como é que eu consegui ter uma agenda cheia? E aí já se passaram 5 anos e ela continua cheia. Sim. No começo eu era o louco, não tem congruência, isso aí não funciona. Tá tudo certo. Beleza. Deu tudo certo, né? Então eu digo assim, se errado tá dando certo, então quando eu fizer certo vai dar mais certo ainda. Então eu vou continuar fazendo errado. Não mexer no que tá dando certo. Né? Não se mexe, né? Vai fazendo. E aí você também tem que ter os pezinhos no chão, né? Porque uma coisa é você ter uma semana, outra coisa é você ter um mês, um ano. E aí você acha que tem outras possibilidades, mas sempre tem que relembrar lá atrás, né? Sim. Relembra do teu início, como é que foi, quem te ajudou, quem estava contigo. Aí entra muito essa questão da humildade, né? Então você tem que ter isso. E aí para você conseguir chegar, pelo menos o meu entendimento é esse, tem que passar trabalho. Passa um pouquinho de trabalho, não ganha tudo de mão beijada. Passa trabalho para você dar valor. E aí você começa a dar valor, você começa a entender e você fica feliz para sempre. É mais ou menos isso. Tá certo. Fábio, muito obrigada pela tua participação, pela tua presença. Foi uma honra conversar contigo, te conhecer melhor. Honra toda minha. Teu método de trabalho, a forma que tu atua, né? Então, eu vou te pedir uma coisa, se tu puder deixar as tuas redes sociais, o teu contato pro pessoal aqui. Perfeito. Certo. Eu tenho um canal no YouTube, Fábio Ramos Quiropraxia, você pode me seguir lá, tem um monte de informação. E no Instagram também, @Fábio Ramos Quiropraxia, todo dia tem algum vídeo, alguma informação, algum tipo de solução que eu posso te entregar pro teu bem-estar. Tá certo. Muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê no próximo Estúdio Cash. Não esquece de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo se gostou do conteúdo. Tchau!